e um milagre vai acontecer. Amém? Soberano Deus, Altíssimo e Eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, entregamos a ti, Senhor, a nossa adoração. E este é o momento, Pai, de o Senhor falar conosco através da tua poderosa palavra. Deus fiel, te peço, usa o teu filho, Senhor, segundo a tua vontade. Fala, Senhor, em nossos corações aquilo que necessitamos, Senhor. Vindo da tua parte, Senhor, tudo será bom para nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia Sagrada, abre juntamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou: o que isto significa? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: recebe a tua visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. O texto que nós lemos, nós já vimos várias pregações sobre esse texto, mas eu não quero aqui nessa noite subestimar a profundidade desse relato do evangelista Lucas, porque quando nós meditamos aqui nessa palavra, nós podemos aprender muitos ensinamentos para a nossa vida espiritual, a qual pode nos tirar de uma inércia, de uma paralisia, de uma cegueira espiritual muito grande. Isso é muito importante na vida da igreja, porque a igreja, ela é também espiritual. E é necessário ter as nossas visões abertas, para que possamos movimentar neste mundo espiritual, que é mais real do que nós imaginamos. O texto começa dizendo que Jesus estava passando
por Jericó. E ali estava sentado um homem mendigando. Este homem, ele estava à beira do caminho. À beira do caminho significa aquém da sociedade. Ele estava mendigando à beira do caminho. Perceba que ele estava parado à beira do caminho. Ele não estava caminhando. Ele não estava se movimentando. Ele estava parado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo ele uma multidão, ele quis saber o que é que estava acontecendo. Então ele perguntou: o que significa isso? Isso que eu estou ouvindo? Eles disseram: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Onde Jesus passava, sempre havia uma multidão seguindo. Às vezes para receber o milagre, para ouvir a palavra, para se alimentar. O certo é que sempre Jesus estava arrodeado de muita gente. Só que esse cego, quando ele ouve que é Jesus que está passando, imediatamente ele vai gritar, ele vai clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que ele estava se referindo à linhagem humana de Jesus. Só que ele está à beira do caminho, mendigando, e Jesus não iria passar por ali novamente, porque depois ele iria para a cruz, e não iria voltar para Jericó novamente. Esse cego, presta atenção nisso aqui, ele enxergou a oportunidade de ser curado. Ele enxergou a oportunidade que o céu estava dando para ele, para uma mudança de vida, para uma transformação. Depois dele curado, não seria necessário mais ele mendigar. Depois dele curado, não seria necessário mais ele estar na beira do caminho, mas agora ele iria poder se movimentar, caminhar com as suas vistas, com as suas próprias pernas. Não seria mais dependente de alguém carregando ele para os lugares, porque se ele recebesse aquele milagre, a sua vida seria mudada, o seu estado seria transformado, o seu cenário mudaria. Tudo isso porque ele estava tendo a oportunidade de encontrar com Jesus. A Bíblia diz que quando ele grita, aquela multidão que está adiante de Jesus, eles param e começam a dizer para que ele se calasse. Começa a repreender. Só que a Bíblia diz que esse cego,
Ele enxergou a oportunidade que o céu estava te dando de tal maneira, que quanto mais mandavam ele se calar, ele gritava mais alto. Era mais ou menos assim: se cale, não incomode o mestre, fique quieto. Mas ele clamava dizendo, certo de que aquela era a oportunidade da sua vida: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que nesse momento Jesus parou. Perceba que todos ouviram a voz dele, sim ou não? Só que ninguém quis trazer ele até o mestre. Ninguém quis ajudá-lo. Ninguém estendeu a mãozinha para ele dizendo: vem, vamos que a sua vida vai mudar agora. Ninguém fez isso. Pelo contrário, desprezaram ele. Fica quieto. Só que Jesus é tremendo, irmão. Quando ninguém estende a mão, quando ninguém ouve, Jesus ele para. Olha para aqueles que estavam mandando ele se calar e diz: traz ele. Oh, glória. Aleluia. Deus tem algo com alguém aqui nessa noite. E pode ser que alguém olhou, até desprezou, disse: não vale tanta pena assim. Só que Jesus parou nessa noite. É você mesmo que Jesus está chamando. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário pela tua vida. E Ele não vai deixar o estado como está. Hoje Deus está entrando com a providência. Ele está mudando o cenário da vida de alguém. Oh, glória. Você pensou que ia ficar aí à beira do caminho, né? Você pensou mesmo que ninguém ia te ver? Você pensou que até que Deus te esqueceu? Só que enquanto você estava ali à beira do caminho e ninguém estava olhando para você, tinha um que estava ouvindo a sua voz. Tinha um que estava ouvindo o seu clamor lá dentro da tua casa. Tinha um que entrou dentro do teu quarto quando você fez aquela oração dizendo: Deus, eu não aguento mais essa situação aqui dentro. Muda essa história. Jesus está dizendo nessa noite: eu parei, porque você chamou pelo meu nome. Me calamaia. Não, ele não aguenta ouvir alguém chamando e não parar. Ele tem que parar para fazer alguma coisa. Jesus está dizendo: eu sei o que você precisa, e eu estou aqui nessa noite. Se é que você pode ouvir a minha voz. Oh, glória. A Bíblia diz que aqueles que Jesus ordenara foi até o cego, dizendo: o mestre te chama. Oh, glória. Porque se Deus quiser, Ele levanta alguém para te ajudar. Ou não, você talvez não estava enxergando o caminho. Só que Deus levantou alguém e te trouxe até aqui para falar com a tua alma hoje. Para dizer que Ele tem um caminho novo para você. Não, Ele traçou uma nova trajetória.
É uma mudança de vida que está chegando. Deus está marcando a tua história nessa casa hoje. Quem está entendendo essa palavra? Oh, glória. A Bíblia diz que Ele vai lançar de si a sua capa. Capa essa que te dava autorização para mendigar. Glória a Deus. Isso significa que ele tomou uma decisão. Com ele dizendo: para trás eu não volto mais. Para a beira do caminho eu não volto mais. Deus me inseriu novamente. Agora você pode estar aqui convivendo com os irmãos, em comunhão, adorando a esse Deus, glorificando o nome dele, sabendo que ele é o Deus da tua alma. Ele devolveu a tua vida hoje. Ele mudou a tua história hoje. Tem alguém para receber essa palavra nessa noite? Até o cenário de morte que estava lá dentro, ele está mudando a história hoje. Tinha um cenário de morte lá dentro da tua casa, que alguém olhava e dizia: ali não vai sair nada. Mas Deus me autoriza a dizer que nessa noite eu ainda ressuscito os sonhos da tua casa. Para trás eu não volto mais. E Jesus faz uma pergunta para aquele cego. Ele era cego, mas Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Você gritou tanto, você clamou tanto, o que é que você quer? Senhor, que eu torne a ver. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas esse cego, ele não foi um cego que nasceu de nascença. Em algum dado momento da tua história, na sua trajetória, ele perdeu a sua visão. E ele não conseguia mais enxergar a vida como ela deveria ser. Ele não enxergava mais os projetos de Deus na sua história. Não enxergava mais os planos. É por isso que você tem que ter a tua visão espiritual aberta, está ligada com o céu. Porque de repente você pode se perder. Tudo pode paralisar. Só porque você perdeu a visão. Só que Deus te chama nessa noite mais uma vez, te dizendo: hoje você quer enxergar aquilo que eu tenho para você? Não, você quer enxergar o que o céu tem para você hoje? Glória a Deus, aleluia. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse: recebe a visão. Só que tem um detalhe nisso aqui. Porque ele diz: recebe a tua visão, porque a tua fé te salvou. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas físicas, mas que se esperam que aconteça. Então Jesus está dizendo:
que para se movimentar nesse mundo espiritual, para você enxergar o que o céu tem para a tua vida, você precisa de fé. Porque nós não fomos feitos para viver por vista, mas viver pela fé. É pela fé que nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que nós chegamos. É pela fé que você recebe o milagre que precisa. É pela fé que você vai ser assunto aos céus, se encontrar com Jesus nas nuvens, que a igreja vai ser arrebatada, que teremos os nossos corpos transformados. É pela fé. É somente pela fé que você vai viver a eternidade. Então hoje, abramos os nossos olhos espirituais para ver o que Deus tem para a nossa vida. Pode orar, pastor? Fica de pé comigo, em nome de Jesus. É pela fé. A Bíblia diz que Jesus libera a palavra de milagre. E Bartimeu imediatamente recupera a visão. Oh glória. É que hoje você precisa só da visão. Ninguém está aqui para te culpar. Se você ficou à beira do caminho ou se perdeu em alguma curva na trajetória. Só que Jesus está te chamando nessa noite porque Ele tem algo especial para a tua vida. Ele tem algo especial para a tua história. E Jesus está dizendo hoje: é a noite que eu marco a tua história com um novo caminho. E se hoje você está ligado com o que o céu está falando, você não pode perder a oportunidade, porque tem gente que é assim. Deus cerca ele de oportunidade, mas ele não consegue aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Jesus está te chamando nessa noite. Nessa noite Ele está dizendo: eu estou colocando você para trilhar novos caminhos. Eu quero que você enxergue mais amplamente aquilo que eu tenho para você. Não é só para ficar no raso. Jesus está te chamando para um mistério, para o profundo, para um relacionamento espiritual que Ele tem com a tua vida aqui nessa casa. Isso. Adora o nome dEle. Glorifica o nome dEle. Exalta o nome dEle. Diz: Pai, eu estou aqui, Senhor. Abra os nossos olhos nessa noite. Faz o teu querer e a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, reacende aquela chama que adormeceu dentro do meu coração e me faz viver esse algo novo que o Senhor tem para mim neste lugar. Porque se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor tem algo para me mostrar. E eu quero ver nessa noite, Senhor. Abra minha visão. O diabo pensou que ia te destruir. Ele disse: ela vai ficar aí no cantinho mesmo. Só que Deus está dizendo: eu cheguei primeiro. Eu estou vendo alianças aqui na minha frente aqui agora. E Deus está dizendo: ei, eu estou renovando a aliança contigo aqui hoje. Sinta essa presença que acende o teu coração, porque fazia tempo que você não sentia isso aí. E Deus está dizendo: eu estou colocando de novo aquela aliança que foi quebrada.
Recebe a visão do céu hoje. Oh, Pai. Que Deus continue acendendo essa chama aí no teu coração, te guiando pelos caminhos que Ele tem para você. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra, irmãos? Fica de pé aí, irmãos. Olha,